pediatria. O que ela está fazendo em casa? Tá aqui. Então vamos lá. No primeiro mês, o que acontece com o neném? Os membros superiores dele são fletidos, os membros inferiores também, tá? E ele está assimétrico, ele tem uma postura mais assimétrica, tá? O que nós vamos fazer, ó? Quais os reflexos de sobrevivência que esse neném no primeiro mês tem? Então, reflexo de sucção. Então vamos por ordem. Vamos por ordem. Vamos colocar aqui, ó. Ele tem uma hipotonia fisiológica e ele tem reflexos de sobrevivência. Certo? Quais esses reflexos? Vamos por ordem. Ele precisa primeiro fazer o quê? Respirar. Então ele vai respirar, como é que chama esse reflexo? Exatamente. Na verdade é uma reação, né? Reação cervical de retificação. Depois ele tem fome. Ele precisa procurar comida. Qual reflexo que é esse? Reflexo dos 4 pontos cardeais. E ele precisa comer. Reflexo de sucção. Do 4 pontos cardeais ali. Então vamos lá. Reflexo cervical de retificação. Se eu coloco o meu bebezinho, vão colocando de vocês também. Se eu coloco o meu bebezinho em decúbito ventral, o que vai acontecer com ele? Ele vai lateralizar a cabeça para respirar. Então isso é o quê? É a reação cervical de retificação. Ele tem que virar a cabecinha para ele respirar. Seja do lado esquerdo ou seja do lado direito, ele vai respirar. Certo? Os bebês neurológicos, bebês com problemas neurológicos, nem sempre eles conseguem fazer isso, tá? Então a gente tem que sempre olhar, você vai colocar ele em decúbito ventral e a cabecinha permanece. Às vezes acontece isso, às vezes não, às vezes ele consegue tirar, tá? Então a reação cervical de retificação é isso aqui, ó. Ele vai lateralizar a cabeça para ele respirar, certo? Então já vamos aprender a virar o neném por ponto-chave. Eu vou ensinar isso vocês fazerem isso na prática também. Mas vocês vão fazer isso aqui, ó. Tá? O neném tá aqui, vai pegar ponto-chave cotovelo, certo? Ponto-chave quadril, vai girar o neném em decúbito lateral, decúbito dorsal. Beleza. Tá? Meu neném tá quase fazendo um RBCA aqui, tudo bem. Tudo bem? Virou o neném. Depois eu vou ensinar vocês a manusear. 4 pontos cardeais. O que acontece com os 4 pontos cardeais? Vou colocar o neném aqui para vocês verem. Eu vou dar estímulo na boca do neném. 4 pontos cardeais, ó. Norte, sul, leste, oeste, tá? Aqui, ó. 2 estímulo, 2 estímulo, 2 estímulo e 2 estímulo. Qual que é a resposta? Ele vai lateralizar a boquinha para procurar. Por isso que quando você põe o neném recém-nato aqui, ó, ele encosta aqui em você e ele já vem querendo mamar, tá? Porque ele está à busca do alimento. É um reflexo de sobrevivência. Tá? Ele precisa procurar o alimento. E depois o de sucção. Como é que eu vou testar o de sucção? Eu não do dedo, né? Mas, por exemplo, eu posso pegar uma luvinha, uma gaze, certo? Que eu vou colocar o dedo na boca do neném e o neném vai sugar, certo? Isso numa situação de criança normal. Uma criança neurológica, um bebê com problema neurológico, muitas vezes ele não tem força suficiente para sugar. Às vezes ele até tem um ponto cardial, certo? Mas na hora de sugar, ele não tem a força suficiente. Bebês hipertônicos, bebês espásticos e bebês hipotônicos. Por exemplo, uma criança que nasce com paralisia cerebral espástica, ela tem essa dificuldade. Uma criança que nasce com hipotonia, um bebê com síndrome de Down, também tem essa dificuldade. Porque o tônus não está normal. Se, consequentemente, o tônus não está normal, o que vai acontecer? A criança tem dificuldade para sugar.
Ou porque está hipotônico, não tem contração muscular suficiente, ou porque está hipertônico, essa contração muscular está errada. Ela está muito. Aí ele não consegue sugar. Certo? A contração, a espacidade, a hipertonia, ela também interfere na questão força muscular. Tá? Então, esses bebês têm dificuldade para sugar o alimento. Certo? Sugar, no caso, o mamilo da mãe. Tudo bem até então? Então, vamos lá e repetem comigo. Cada um fazendo na sua boneca. Vira lá o decúbito ventral. O que esse neném tem que fazer? Lateralizar a cabeça. O que chama isso? Ação cervical de retificação. Tá. Então, voltamos lá o neném. Isso. O que é isso aqui? 4 pontos cardeais. Que tipo de reflexo é esse? De sobrevivência. Por quê? Eu dou esse estímulo. Qual vai ser a resposta? Busca do alimento. A boquinha vai lateralizar para o lado que eu der o estímulo. Tá? Por isso que chama 4 pontos cardeais. E aí coloca lá o objeto, uma gaze, uma luva, aquelas dedinho de luva, e coloco na boca do neném, ele vai sugar. Tá? Então esses são os reflexos de sobrevivência. O reflexo de Moro. Desculpa. Vamos ver aqui primeiro, ó. Em decúbito lateral, o que vai acontecer com esse neném? Ele continua fletidinho, tá? Ele continua fletido no decúbito lateral. Tudo bem? Quando você coloca o bebê na posição sentado, eu acho que talvez o bebê da sua, põe ele sentado. Aí eu já comprou a cabeça. Quero ligar um pouquinho. Não, ela não está vendo. Eu já ouvi falar, bichinho. E agora? Pode ficar quieta. Ai, eu deixo primeiro. Não, deixa eu só apertar. Deixa ela terminar de cantar. Eu já traumatizo. Fazer o quê? Eu espero que ela tenha tido. Mas ela tem que ser.